Histórias bíblicas, a primeira Páscoa do mundo. Houve uma época de grande fome na terra, como nunca houve antes. Não chovia, a terra e as plantas não produziam os seus frutos. Os animais morriam. Apenas o Egito estava preparado e tinha muitas reservas. Construíram enormes silos e armazenaram muitos grãos, como o trigo, a lentilha, a cevada e o gergelim. Jacó e os seus descendentes também passaram fome. Sem esperanças, resolveram ir ao Egito comprar mantimentos. Foi a única solução que conseguiram imaginar. De que adiantava seu ouro e prata se morressem de fome? Fizeram uma caravana e foram comprar alimentos. Deus havia preparado José, filho de Jacó, e o havia enviado à frente. Após a reconciliação, pedidos de perdão, etc., Jacó e seus filhos houveram por bem assentarem-se por lá até que a crise passasse. Mas o tempo foi passando, os faraós endurecendo-se, e quando os hebreus se deram em conta, eram escravos. Não eram mais donos do seu nariz, mas pertenciam ao faraó e ao povo egípcio. Os hebreus clamaram a Deus por liberdade. Eles sonhavam com a terra prometida, terra onde manava leite e mel e onde seriam livres para adorarem e servirem ao Senhor. E Deus ouviu o clamor do seu povo, e chamou Moisés para libertá-lo. Moisés deixou as terras de Midian, e foi ao Egito, onde começou o processo de libertação do seu povo. Mas este não seria um processo fácil. Deus avisou a Moisés e também prometeu-lhe que estaria fazendo milagres, para que todos entendessem, todos os hebreus e todos os egípcios, que o verdadeiro Deus era o Eu Sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era ele que sustentava o mundo e os homens, e não os deuses egípcios como parecia. Cada vez que Moisés ia ao faraó pedir permissão para partir, ele negava, e como consequência, Deus mandava mais uma praga. Sofreram com granizo, piolhos, sapos, etc. O Nilo, rio sagrado que fertilizava as terras, tornou-se vermelho e fétido, e foram perdendo colheitas, animais, saúde, mas seu coração continuava duro e inflexível. Faraó era considerado um deus. Então Deus preparou a última praga, que abriria os olhos de Faraó. Ele teria que reconhecer quem era o verdadeiro Deus. Moisés anunciou a 10ª praga: amanhã, à meia-noite, todo primogênito no Egito morrerá. O faraó caiu numa gargalhada. Ha ha ha! Como se pode fazer uma coisa dessas? Impossível! Ha ha! Quando Moisés voltou ao acampamento dos hebreus, falou a mesma coisa. Amanhã à meia-noite, o anjo do Senhor tirará a vida de todo primogênito que vive no Egito. E continuou: mas Eu Sou mandou sacrificar um cordeiro, sem defeito por família. O sangue deste cordeiro deve ser passado nos umbrais da porta, e assim o anjo passará por cima. Guardem de hoje em diante este memorial do anjo que passará. Comam deste cordeiro juntamente com ervas amargas, para lembrarem dos duros tempos que passaram aqui no Egito. Também o prepararão com pães sem fermento, lembrando da pressa com que saíram. Fiquem todos em suas casas. Depois desta praga, Faraó nos deixará partir. Aproveitem e peçam aos seus patrões egípcios dinheiro e ouro como recompensa dos muitos anos de escravidão. O Senhor tocará o coração dos egípcios, que serão generosos para vocês. Estejam prontos, as coisas devem estar empacotadas, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Estejam prontos para partirem para a terra prometida. Os egípcios continuaram a vida como se nada houvesse acontecido. Já no acampamento hebreu havia um agito,
uma arrumação. Quando veio a noite, ninguém mais estava fora de sua casa. Estavam em suas casas reunidos e celebrando a passagem do anjo da morte. Na mesa havia cordeiro assado, ervas amargas e pães sem fermento. À meia-noite ouvem-se gritos e choros. Estava acontecendo o que Moisés profetizara. Cada família, cada pai e mãe, ao escutarem os gritos de angústia, iam correndo verificar. Também no palácio o faraó constatou que o anjo passara, e ele caiu num choro profundo. Não, isto não. Aquele seria o herdeiro do seu trono. Na manhã seguinte, o povo egípcio estava de luto. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e pediu que saíssem depressa, antes que ele se arrependesse. O povo de Deus estava preparado. Fizeram uma grande caravana. Muitos foram se despedir de seus ex-patrões, e foram buscar a recompensa por tantos anos trabalhados sem recompensa. O povo se pôs em marcha. À frente, Moisés com o seu cajado, atrás um povaréu, cada família com seus animais, carroças e pertences. Estavam jubilosos, estavam livres, livres para adorarem a Deus. Eles, seus filhos, seus netos, e os filhos que viriam. Depois festejariam para sempre o Pessach, a Páscoa, a celebração da passagem.